Ai, eu não sei te dizer. Eu acho que menos de um ano, talvez uns 6 meses, um pouquinho mais. Já as pessoas começaram a me... Nossa, mas você tá só há 3 meses aqui, 6 meses aqui, 8 meses aqui, você só tá um ano aqui, você fala desse jeito. Aí já todo mundo começou a me falar isso, né? Então, foi... Acho que depois de 6 meses já tava boa já no português. Ainda tinha palavras que quando eu vou falar, e até hoje tem. Quando eu vou falar, eu não sei como se fala aquela coisa específica. Às vezes nunca foi uma palavra que eu precisei usar, então não sei como é que fala. Ou esqueço, confundo com espanhol, né? Que tem esse detalhe, como é parecido. Às vezes você não sabe, mas eu tô falando corretamente em espanhol? Tô confundindo? É português, espanhol? Mas assim, foi 6 meses no máximo, eu já tava deslanchando. Legal, né? Muita tem mão na massa. muita facilidade também para aprender, né? Isso é muito legal. Tem pessoas que tá lá estudando, mesmo passando o dia a dia, não conseguem. Não conseguem. E facilidade também com a fonética, né? Que nem o teacher falou. Porque tem muitas pessoas que, mesmo morando aqui durante muitos anos, ainda tem um sotaque carregado. Mas vou te falar, eu acho que é vontade. Sim. É querer. Sim. Porque como que uma criança aprende a falar? Sim. Ouvindo e repetindo, imitando o som que o adulto está fazendo, que os outros estão fazendo. Então, eu sempre procurei, justamente para poder me entender, falar com o mesmo jeito de pronunciar as letras e as palavras. Sempre procurei fazer do jeito que vocês fazem, né? Então, sempre forçando, mesmo que não soubesse, que fosse difícil, eu sempre me forçava a falar Z onde tem que falar Z, o A do jeito que tem que falar. Até hoje, eu tenho dificuldade de falar óleo e óleo. Óleo daqui. Óleo. Então, exatamente. Avó e avó. Já tô pegando, mas uma coisa, por exemplo, que é bem dificultoso, assim, porque pra nós, até no espanhol, mesmo que sejam sotaques diferentes, que tem lugares, regiões que não se pronuncia, não se fala a Z, né? Que em espanhol é theta. Só que theta é na Espanha. Em Cuba a gente fala S tudo igual. Não muda nada. Mas isso não é uma coisa que faz diferença pra gente se entender. Só que aqui no Brasil faz. Sim. Aqui no Brasil faz. Eu falo uma palavra que na minha cabeça tá igualzinha. Aí eu tava falando pra ele, um dia, falando da feira, não sei se eu tô falando certo, mas feira é tipo tigre, é o que eu tô falando. Tigre, leão, esse tipo de animais que são... A fera, você tava falando. Feras, exatamente. E aí ele, que é feira? Que é feira? Feira onde vende fruta? Não, mano, feira, é o leão, não sei o que, feira. Aí eu falei... Foi o que eu disse. E eu tô falando o quê? Eu tô falando o quê? É tipo isso, né? Mas eu sempre procurei e nunca fiquei brava porque alguém me corrigia. Nunca, ao contrário, sempre agradeci. As pessoas que tinham, porque as pessoas às vezes ficam com vergonha pra não te deixar constrangido, te falar que você tá falando errado aquela palavra, aquela letra, não se fala daquele jeito, mas sempre tinha pessoas que me falavam, se fala assim, me corrigia quando eu tava falando, e eu sempre também falava para as pessoas ficarem à vontade de me corrigir. Então, sempre no trabalho, eu falava pra todo mundo, se eu estiver falando errado, me corrige. Pode me corrigir, eu até agradeço que você me corrija, porque eu preciso aprender. E preciso falar direito o português, senão eu não vou me entender, né? Então, sempre tinha pessoa que me falava, você fala desse jeito. Aí eu repetia a palavra, até eu conseguir falar do jeito certo, ou o mais próximo possível. Até hoje eu faço isso, né? Você vê que eu ainda tô tentando aprender a falar olho e olho, né? Legal. Uma coisa muito legal, que até pra você, que é nosso aluno, que não é nosso aluno, mas tá aqui nos acompanhando, é essa questão de, primeiro, o que você tem que fazer pra aprender muito bem um idioma, aqui no caso que a gente tá falando também sobre inglês. É você manter a constância no seu estudo. Além da constância, o que você tem que fazer? Mão na massa. Dentro do curso Exchange Pass, nós temos um módulo onde eu trabalho somente fonética. Então, a Greta falou aqui sobre a junção das letras, né? Som de S, som de Z. Então, muitas vezes no inglês a gente conecta muito as palavras, né? Na verdade, os nativos conectam muito as palavras e nós não entendemos por falta de conexão. Então, o que falta para você é, às vezes, um método mais específico que trate essa questão de você conectar as palavras, não só para falar de uma forma que o nativo vai te entender, mas como também para você entender o nativo. Isso nós temos aqui no Exchange Pass, com aulas, aliás, semanais,
comigo ali, dando instrução pra vocês. Então, isso é muito importante pro seu aprendizado e pra você entender e ser entendido. Que é o principal do idioma, é entender e ser entendido. Então, a gente tem que ir pra uma parte mais prática. E aí, é o seguinte, a partir disso, então você chegou 2 meses depois já estava empregada, 6 meses depois já estava com português muito bom. E assim, eu quero saber um paralelo. Como era, até em questão de mentalidade e mente aberta para possibilidades, a Greta que chegou no Brasil sem falar nada do idioma local e a Greta que já conseguia se comunicar, gerar conexões e logo ter mais oportunidades? Olha, com toda certeza, até pro meu trabalho mesmo, eu já estava muito mais segura de mim mesma, né? Quando eu ia atender um cliente, já não tinha medo de não entender o que ele ia me falar, de eu não conseguir falar o que precisava para ele. Então, saber o português falado corretamente fez toda a diferença. Até para quando eu ia passear, por exemplo, com os meus filhos, alguma coisa assim, conseguir entender direito. Porque às vezes você vai num lugar, não entende o que tá falando, escolhe errado, né? Então, realmente fez muita diferença já saber falar o português direto, para fechar mais negócios, para conhecer mais pessoas, né? Às vezes fazer alguma conexão, alguma coisa assim, networking, mas principalmente para os próprios clientes, no meu trabalho mesmo, porque é comunicação, ligação e atendimento. E se eu não soubesse me comunicar direito, eu me sentia insegura. Se eu me sinto insegura, a pessoa que está do outro lado percebe a insegurança, né? Então, consequentemente, uma pessoa que está comprando um apartamento, se você não se comunica bem, se você não fala bem um idioma, ela não vai se sentir confiante de fechar com você, né? Então, de fato, saber falar o idioma fez total diferença aí na minha carreira. E hoje, até com o que eu estou também começando agora, que é a parte de palestras e toda essa questão, o idioma é o principal, né? Exatamente. Então, precisava aprender a falar o português direito, bem falado mesmo. E isso tem me ajudado muito. Se eu não soubesse falar um português, às vezes se eu ainda tivesse aquele sotaque carregado, não tivesse procurado aprender a falar corretamente, até a pronúncia, né? Eu não ia me sentir segura para fazer as palestras, ou para falar na internet, ou até para conversar com o cliente, porque ia ser complicado, porque a pessoa não entende. Então, sabe, trava aí o networking, trava a mensagem que você quer passar, tudo. Acaba travando se você não fala corretamente o idioma, né? Sim, eu já dei aula para muitas pessoas que moram fora do Brasil, até no país que o Carlos foi, da Austrália, da Irlanda, Inglaterra, que não falavam bem o idioma. E é o que você falou, né? A pessoa fica ali fechada no mundo dela, ela tem poucas oportunidades. Quando ela vai se comunicar com alguém, é sempre um problema, é sempre uma dor. Tem até uma ex-aluna minha, que ela era da Austrália, e ela falou assim: eu só consigo trabalhar limpando a casa dos outros porque as pessoas saem pra ir trabalhar e eu fico aqui sozinha, porque eu não falo inglês. E ela falou: teve um dia que eu fui no McDonald's, fiz um pedido, e o pedido veio errado, e eu não conseguia falar com a moça, e eu comecei a chorar, porque vai causando, uma dor muito grande, você não conseguir interagir, você fica preso num casulo. É uma prisão, praticamente, né? Mas é o que eu falei, tem que ter vontade. Porque, realmente, para começar a trabalhar no que eu comecei a trabalhar, no momento que eu comecei a trabalhar, tem que ter coragem. Sim, tem que ter coragem. E força de vontade. Porque você vê, ela tava falando, eu não consigo trabalhar em outra coisa porque eu não sei falar o idioma. Mas se ela não procurar trabalhar em outra coisa, nunca vai aprender também. Entendeu? Então, eu precisava, eu falei, gente, independente se eu vender ou não, vai ser uma escola de português pra mim aqui. Vai ser uma escola de como funciona o Brasil, vai ser uma escola de como se compra um apartamento. Então, era assim que eu enxergava. Então, tipo, eu tô fazendo aqui uma faculdade de idioma Brasil, tudo, e ainda posso ganhar muito dinheiro. Então, você tem que ter coragem, mas é uma dor quando você não sabe se comunicar. Porque se você vai num trabalho e você não consegue, você se sente insegura, não consegue continuar e ir pra frente. Você vai num restaurante, você não consegue transmitir o que você deseja, o que você quer, pra poder pedir. Aí você se sente constrangido. E no começo, por exemplo, eu tinha vergonha de falar.
Sim. Que eu falava, não vou falar a palavra certa.